Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à nossa sala 12 da 11ª Feira Científica de Sergipe. Hoje nós teremos, nessa tarde, a apresentação de 3 trabalhos. É o trabalho Intercâmbio Histórico-Literário, Novas Práticas e Processos de Aprendizagem envolvendo alunos do ensino fundamental e médio, que é orientado pela professora Rosevânia Valadares de Menezes César, do Colégio Estadual Tobias Barreto, da cidade de Tobias Barreto. Teremos como avaliadores também, na tarde de hoje, o professor René Almeida, foi meu orientador de mestrado, e a jornalista Jaqueline Neves Moreira. Então, de antemão, a Feira Científica de Sergipe agradece a disponibilidade dos avaliadores e agradece também aos professores e aos alunos pela presença. As apresentações se darão da seguinte forma: os alunos terão 5 minutos para apresentação, para exposição oral, e depois nós teremos 15 minutos para avaliação e para debate com os avaliadores e com os presentes aqui na sessão. Desejo a todos uma ótima apresentação e uma ótima tarde. Podemos iniciar. Boa tarde, sou José Guilherme Santos Almeida, aluno bolsista do 9º ano do Colégio Estadual Tobias Barreto. O título do nosso projeto é Intercâmbio Histórico-Literário, Novas Práticas e Processos de Aprendizagem envolvendo alunos do ensino fundamental e médio. Tem como orientadora Rosevânia Valadares de Menezes César, professora de História do já citado colégio, e como co-orientadora Sandra Virgínia Corrêa de Andrade Santos, professora de Literatura da Escola Estadual Maria Rosa de Oliveira, instituições localizadas na cidade de Tobias Barreto, Sergipe. Agora passo a palavra para a Paula. Boa tarde, meu nome é Paula Eduarda da Silva Santos, eu sou aluna do Colégio Estadual Tobias Barreto, e a relação entre a história e a literatura consiste no seu produto final, que é sempre a narrativa recontada de acontecimentos. Tanto uma quanto a outra possuem enredo, trama e personagens, e daí a importância de um diálogo entre alunos de séries distintas, afins para possibilitar o entrecruzamento entre as questões históricas e literárias. Boa tarde a todos, eu me chamo Emily Rayane Alves Santos e vou explicar os objetivos do nosso projeto. No geral, é aprofundar as discussões sobre a história como fonte, documento ou testemunho, considerando especialmente a medida em que se produziu também obras literárias com ênfase para o pré-modernismo e o modernismo no Brasil. Os específicos são compreender como a história permeia pela literatura, identificar as escolhas de temáticas que discutem história e literatura e desenvolver ação de formação como rota de conversa e oficinas para a conscientização dos alunos e de toda a comunidade escolar sobre a importância da produção do conhecimento de história do atrelado ao literário. E agora eu chamo Juan. Boa tarde, sou João Lucas Oliveira Santana e as trilhas que percorremos para tentar contemplar os objetivos propostos para esse projeto foram a mobilização de alunos voluntários para a organização do Grupo de Estudos Colégio Estadual Tobias Barreto, também chamado de GSETB, elaboração de um calendário para os encontros do grupo, estudo de conceitos históricos e literários, planejamento e organização das rodas de conversa sobre o conteúdo da história que permeava na literatura, a criação de uma página virtual na rede social Instagram, como meio de divulgação da descoberta da pesquisa e das ações propostas. E, por fim, o encontro entre os alunos do Colégio Estadual Tobias Barreto e da Escola Estadual Maria Rosa de Oliveira, para debatermos o achado da pesquisa. Boa tarde, eu sou Kelly Mota Carvalho e focamos em 3 temáticas históricas que dialogam a literatura como uma república em construção, que entre outras situações excluiu a maioria da população de atuar na vida pública, permitindo apenas que se comportasse como plateia naquele teatro político. Nesse sentido, os Busundangas, a obra de Lima Barreto, faz uma sátira da vida brasileira nos primeiros anos da Primeira República. Além disso, entendemos por que a Guerra de Canudos é considerado o maior movimento de resistência à opressão dos grandes proprietários rurais realizados no Brasil, bem como a contribuição da obra Os Sertões de Euclides da Cunha, que narra os acontecimentos da guerra liderada por Antônio Conselheiro no interior da Bahia. Cabe ainda mencionar sobre a Primeira Guerra Mundial, um conflito bélico global centrado na Europa que envolveu as grandes potências de todo o mundo. Cabe sobre a Guerra Mundial, um conflito bélico global que envolveu os potências do mundo. Sobre esse assunto, Carlos Drummond de Andrade mostra-se como um mundo grande, o desejo do mundo durante aquele momento histórico. Agora eu passo a palavra para Isadora. Boa tarde, sou Teodora Ramos Cruz e vou explanar sobre as conclusões do nosso projeto.
No transcorrer do projeto, a colocar a mão na massa, percebemos que é possível desenvolver a iniciação científica desde o ensino fundamental. Entre tantos pontos positivos dessa experiência, destacamos o contato com estudantes do nível médio e, por fim, evidenciamos que na pesquisa nada tem fim. Sendo assim, este projeto poderá ser ampliado futuramente. E agora eu passo a palavra para a José Guilherme. Boa tarde novamente. Agora eu vim falar aqui nas suas referências, que foi Apolinário em 2007, Azevedo em 2012, Fernandes em 2018, Figueiro em 2009 e Rezende em 1997. Muito obrigada. Muito bem, cumpriram o tempo direitinho. Professor Renê e a jornalista Jaqueline podem começar a avaliação do trabalho. A professora Jaqueline primeira, né? Primeiras damas. Boa tarde. Pois não, professora Jaqueline. Boa tarde. Parabéns ao trabalho, parabéns pela organização do tempo, de como vocês, né, apresentaram. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como esse projeto impactou no aprendizado de vocês, e como vocês veem, né, de uma forma bem pessoal, né? Como é que esse projeto ele ajudou, né, a cada um de vocês a olhar para a história com um novo olhar. Então, eu queria ouvir um pouquinho da percepção de cada um. Bom, em minha perspectiva, eu acho que eu consegui aprender muito sobre fazer resumos e melhorar bastante na apresentação, aquela que fizemos para o pessoal do ensino médio. Gostei também de aprender sobre a Primeira Guerra Mundial, né, que nossos antepassados lutaram lá, e gostei muito de saber disso. Alguém mais? Isadora? Alguém mais? Vou falar você, começa a eu falei. Queria comentar que, através do projeto, aumentei muito as minhas notas na matéria, porque eu não tinha tanta paixão pela matéria. Comecei a aprender mais e percebi que ela é muito interessante. Alguém vai querer mais falar? E eu tenho certeza que o projeto vai ter continuação, porque vale muito a pena. Todo mundo merece passar por essa experiência. Pronto. Eu, sinceramente, eu sempre fui apaixonada por essa matéria, e com esse projeto, no começo eu me senti muito nervosa, né? Porque apresentar para outras turmas foi um desafio muito grande, mas quando chegou, enfim, um dia de apresentar lá, eu, sinceramente, sinto saudade desse dia. Foi muito bom. E, como a Isadora me falou, eu espero que esse projeto siga em frente, tenha mais nos próximos anos, porque todo mundo merece passar por um projeto desse tipo, que eu só tenho a aprender. É isso. Professora Jaqueline, eu sei que eu não posso interferir nas respostas, mas eu só quero fazer um adendo aqui em relação à dificuldade que nós tivemos por conta do ensino remoto, né? Vale ressaltar que o projeto ele só teve, assim, na parte presencial mesmo, 2 meses. Né? Então, tudo foi feito remotamente, todas as atividades, por isso a criação da página no Instagram, por isso que todos os alunos, a gente se reunia no turno oposto para que debatêssemos sobre os conteúdos. Então, foi assim, foi um projeto grandioso, e é por isso que eles colocam assim, foi uma experiência boa. Sim, foi, porque foi como se fosse resgatar aquela nossa dificuldade do ensino remoto, né? Então, assim, tanto os meus quanto os do Maria Rosa tiveram essa experiência desse intercâmbio como um renascimento da história atrelado com a literatura, já que para eles, nós, professores de história, a gente fala assim superficialmente, mas como nós trabalhamos mesmo, intercruzando as informações, foi a primeira vez que eu fiz isso com alunos e, igual, eles também gostei. Mais perguntas? Não, da minha parte, não. Parabéns, tanto à professora quanto aos alunos. Obrigado. Professor Renê, por favor. Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer primeiro, né, a Cienarte mais uma vez. Ontem eu já estive presente em outra sala e agradeci. Hoje também eu quero agradecer porque
é uma oportunidade inesquecível, assim, né, participar da Cienarte. É uma felicidade muito grande ver estudantes, desde o ensino fundamental, começarem a se interessar pela pesquisa. Tá? Eu falei ontem e repito hoje, isso é raro, né? E justamente por ser raro, eu acredito que é de uma importância muito grande. Tá? Dentro em breve vocês estarão, né, nas universidades, provavelmente na Universidade Federal de Sergipe, né? Vão encontrar alguns dos professores que estão se vendo por aqui, mas esse início, como a professora falou, né, essa iniciação científica é imprescindível para vocês, tá? Esse nervosismo que um de vocês falou é natural, né, e esse nervosismo faz com que às vezes vocês apresentem de uma forma muito rápida, né? Então a apresentação de vocês foi muito acelerada, mas tudo bem, a gente teve contato prévio com o vídeo, com o banner que vocês elaboraram, tá? Então, como a professora Jaqueline falou, realmente o trabalho de vocês está bem estruturado, bem organizado. Parabéns pela pesquisa, pelo interesse, né, pela ideia, pela força de vontade em tentar suprir, né, essas dificuldades todas que se apresentaram aí diante da pandemia, né, como a professora Rosevânia também comentou. E obrigado pela apresentação de vocês. A minha questão foi até bom ouvir cada um ou quase todos, né, individualmente, porque durante a apresentação foi muito rápido, mas a minha questão estava mais voltada ao pensamento de vocês dessa relação, né, como é que vocês, estudantes, enxergaram essa relação. Eu não sei se todos que estão aí são do ensino fundamental ou tem também do ensino médio, essa relação entre o ensino fundamental e o ensino médio, que importância, como vocês viram isso durante o desenvolvimento do projeto de vocês? Joyce vai responder, professor. Ok. Eu achei muito interessante, porque eu sempre tive curiosidade de estudar um pouquinho mais para a matéria com as pessoas do ensino médio, porque, para mim, eles têm uma amplitude de conhecimento muito maior. Por exemplo, eu descobri muitas coisas sobre os sertões, a obra de Euclides da Cunha, se eu não me engano, e os Musundangas também. E essa troca de experiências, tanto com o Colégio Maria Rosa e o Colégio Tobias Barreto, me incentivou mais a pesquisar sobre essas obras para a gente poder aprender um pouquinho mais. Ok, obrigado. Era só essa minha consideração. Alguém quer falar mais? Pode ficar à vontade. Agora passou o nervosismo, pronto. Agora... Que bom. Essa experiência foi muito incrível, falar com as pessoas do ensino médio, que são pessoas que sabem mais do que a gente. Eu espero que esse projeto sempre se expanda mais, porque é muito incrível. E é isso. Ok. Mais alguém? Mais alguém? Alguém da sala tem alguma dúvida? Algum questionamento? Se não tem, eu tenho. Só são alguns anos a mais de escolarização, viu? Não significa que eles saibam mais, não, tá? E okay. Isso mesmo. Obrigado. É interessante colocar, viu, gente, que assim, quando eu disse para eles que ia para o nível médio, eles quase que dão treco. Não só eles, como a turma toda, porque foram todos que apresentaram. Aqui é a equipe de voluntários, né? Tem o bolsista e os voluntários. Mas foi um envolvimento do nono ano todo, assim, incrível, incrível. Agora, assim, eu quase morro de trabalhar. E quase que eu mato eles de tanto ensaiar e de tanto estudar. Mas aí eles estão vendo o resultado e eu fiquei muito feliz, porque, a princípio, eu cheguei a pensar em não utilizar nem mesmo o recurso. Eu devolvia, porque eu achava que com a pandemia, né, como era que eu ia fazer? Aí eles mesmo que deram a ideia da página no Instagram, eles mesmo que começaram a postar as coisas lá e foram construindo remotamente e deu certo. E eu estou muito feliz com o resultado, muito mesmo. Eu queria saber dos alunos se durante o projeto nós percebemos 2 tipos de intercâmbio. O intercâmbio do ensino fundamental com o ensino médio, o intercâmbio da história com a literatura. A possibilidade de ampliação de intercâmbios para outras disciplinas? Vocês perceberam isso durante o projeto? Se tem como fazer alguma ligação do projeto que vocês desenvolveram também com outras disciplinas?
vai responder. Pode repetir a pergunta? Se vocês percebem ligação do projeto para além da disciplina de História ou para além da disciplina de Literatura, se há possibilidade de intercâmbio com outras disciplinas, como a Geografia, Matemática, Artes. Eu acho que sim, principalmente quanto à Geografia e Artes. Acho que seria. E vocês também falaram da questão da divulgação que vocês fizeram no Instagram. Qual que é a importância disso de expandir para outros públicos, para além do público da escola? Importância, além de aprender, também é ver como a gente estuda, a gente pesquisa, e a maneira como a gente repassa isso para outras pessoas também. Perfeito, muito obrigado. Mais alguém tem outra questão? Então, parabéns, alunos, parabéns, professora Rosivânia, parabéns, professora Sandra. O professor Marcelo já está na sala. Boa tarde, estão me ouvindo todos? Sim. Muito bem, professor. Então, é um prazer imenso estar com vocês. Desculpe a demora, estávamos um pouco perdidos nesse mundo, né? Mas nos encontramos. É com felicidade que nós estamos aqui, vamos apresentar nosso trabalho. Como nós não estávamos no momento inicial, eu gostaria de saber qual o tempo que temos disponível para apresentar o trabalho. Pronto, o tempo disponível é 5 minutos para a exposição oral e depois 15 minutos para debates com os avaliadores. Ok, então assim, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu vou aqui compartilhar minha tela e quem vai apresentar é o aluno bolsista, Gabriel Messias. Ele é aluno do segundo ano do Centro de Excelência Barão de Mauá, e aí eu vou deixar com ele. Só vou compartilhar a tela aqui e ele vai continuar, ok? Perfeito. Então, o nosso segundo trabalho da tarde de hoje é intitulado de Independência de Sergipe, 1820, a construção da identidade. Trabalho orientado pelo professor Marcelo Santos, do Centro de Excelência Barão de Mauá, da cidade de Aracaju. Comece de objetivo, viu? Conseguiu compartilhar, professor? Só um momentinho. Perfeito. Pronto, já está passando aí? Estão vendo aí? Pronto, só vou aqui. Conseguimos ver, professor. Boa tarde. Eu me chamo Gabriel. Posso? Daqui, né? Tá me escutando? Sim, estamos sim. Pode colocar do início da apresentação, professor. Perfeito. Boa tarde. Eu me chamo Gabriel Messias e eu queria falar hoje sobre o projeto A Identidade de Movimento, Reflexões sobre a Independência de Sergipe, através de stop motion. A gente decidiu mudar porque o título do projeto era só Independência de Sergipe, sem o stop motion e sem sobre as reflexões, que era uma parte que teria no roteiro que seria importante para a gente refletir. Como é que se constrói a nossa identidade? Como é que se constrói a identidade sergipana? O projeto, ele tem como objetivo construir um stop motion sobre a independência de Sergipe.
A gente teve essa ideia de construir esse stop motion por causa que a gente viu que faltava, tinha uma carência por vídeos, por textos, que não falava muito sobre a Independência de Sergipe. E quando falava era só brevemente, sem nenhuma complexidade por trás. Não tinha muita coisa. E a gente quer que esse stop motion seja utilizado como objeto de aprendizagem digital, para que seja mostrado por alunos para que os professores vejam e os estudantes também da educação básica, para eles terem uma ideia maior sobre a história do nosso estado, de como é que nós tivemos nossa independência política da Bahia. Posso botar no outro? Pronto. Quando a gente começou a pesquisar, um dos primeiros problemas foram achar textos que falavam sobre, que focavam na independência de Sergipe. Na maioria dos textos que a gente achava, era sempre levando ou as revoltas antes da independência, ou só a independência do Brasil. Nós utilizamos o texto de Sergipe e um livro de independência de Sergipe que começava sobre que falava sobre independência de Sergipe e a Praça Fausto Cardoso. Deixa eu. Calma, rapaz. O uso da técnica de stop motion, a gente decidiu usar esse tipo de animação porque seria interessante ver como é que ficaria uma história baseada na independência, só que com bonecos se mexendo, com bonecos modelados mesmo, se mexendo, conversando com entre os outros. Após isso, a gente começou a elaborar um roteiro que foi pesquisando ainda mais sobre esses textos, fazendo resumos e debatendo sobre o que entraria no roteiro ou não. A criação de personagem, a gente usou fotos antigas de universidade, como por exemplo, roupas de soldado e algumas obras de alguns pintores, para representar, por exemplo, baianos ou escravizados, senhores de engenho, padres, é isso. Como podemos ver nessa imagem, ela mostra um soldado sergipano e ele mostra como eles se vestiam, que era o uniforme daquela época, era um uniforme militar azul, o sabre, a calça amarela e botas longas. Após isso, a gente tem uma escravizada negra, que era como elas se vestiam na época, que usavam turbantes, brincos na orelha, vestido branco. Para elaborar os cenários de testes, nós usamos placas de madeira e massa de modelar de biscuit. Nós estamos também usando a câmera do celular para gravar cenas, refletor de luz para iluminação e também tentamos fazer usar. Não, pode, isso daí não. E também tentamos usar um boneco articulado de madeira para tentar animar, pelo menos como eles se mexiam e tentar falar. Mas isso infelizmente não foi possível, porque o boneco ele era muito leve, ele não aguentava as massas. Aqui, como vocês podem ver, é uma negra olhando para várias árvores com um cenário de fundo. Durante esses testes, a gente tentou também fazer outro tipo de personagem, só que seria do tronco para a cabeça. Mas a gente acabou não usando esse também, porque ia ficar muito estranho. Com isso,
Peraí. Com isso, a gente quer, aqui a gente quer nessa animação stop motion, mostrar como, o que é que os negros faziam, o que é que os indígenas estavam fazendo eles participaram da independência, ou eles não tiveram nada? Infelizmente, a gente não conseguiu achar nada. A gente não conseguiu achar nada que tivesse algum registro de que eles tivessem participado nessa luta pela independência, que só foram protagonizados pelos ordens de terra e os políticos. Aqui é as referências, que são os livros que nós utilizamos para elaborar o roteiro e também para o estudo. Muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho, e vamos agora com a palavra revezar, professor Renê, por favor. Que indelicadeza, Lucas. Que nada, tá certíssimo. Tudo bem, vamos lá. Ok. Bom, professor Marcelo e Gabriel, né? É. Ok, Gabriel. A gente percebe bem, Gabriel, o quanto você está mergulhado no projeto, né? Na pesquisa. Está tão mergulhado que quer explicar nos mínimos detalhes. Parabéns pelo trabalho, pelo interesse de pesquisa, né? Sobre a independência de Sergipe. Obrigado. Parabéns ao professor Marcelo também pela iniciativa aí. Eu fiquei com uma dúvida com relação aos bonecos, né, que vocês estavam querendo imprimir movimento. Né? Se vocês pensaram, é só uma curiosidade mesmo, se vocês pensaram em algum momento em utilizar marionetes ou se pensaram e desistiram por alguma razão. Minha dúvida era Bom, mais... nós até pensamos em tentar usar marionetes, mas só que ficaria muito caro, entendeu? E agora a gente está tentando fazer o boneco do zero mesmo, como se fosse artesanal. A gente já está começando já a fazer os esqueletos e vamos revestir ele para ver como é que fica. Qual material que vocês estão usando, Gabriel? Nós estamos usando primeiramente o arame de aço carbonizado, mas a gente já está providenciando outro material, que é arame de alumínio, para ficar mais fácil. Ok. Joia, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. De nada, obrigado. Obrigado, Lucas. Oi, professor Marcelo, Gabriel, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Eu acho que a história de Sergipe merece muito nossa atenção, nossa divulgação. É pouco divulgado nas escolas, é pouco divulgado pela sociedade. Eu acho que é uma coisa que todo sergipano devia, né, aprender mais sobre a sua história, sobre o seu processo histórico, sobre a sua geografia. E, assim, é um projeto muito louvável, até porque o processo de stop motion não é um processo fácil. E para você animar, você tem que fazer foto a foto em cada movimento, para que ele realmente, depois que vocês fizerem todo o processo, ele ganhe um movimento de animação. Então, realmente não é um trabalho que você consegue fazer rapidamente, como vocês apresentaram aí. Precisa fazer muito teste de material, né? Tem gente que trabalha com arame e espuma, tem gente que trabalha com massa de modelar. Então, a gente tem uma série de materiais aí que tem maleabilidade, justamente porque quando você vai colocar um bonequinho para andar, você precisa ter muitas fotos para você ter essa ideia de movimento. E aí, quando a gente tem um material desse de forma atrativa, nós podemos chamar a atenção dos alunos, para que eles se interessem pelo conteúdo.
e é uma produção de aluno para aluno. Então, é uma linguagem que vai aproximar realmente. Então, parabéns pela iniciativa. Espero que realmente o projeto seja levado à frente, né? E vocês estão de parabéns. Obrigado. Mais alguém tem algum comentário, algum questionamento? Eu vi que o professor Carlos Alexandre colocou no chat que é um projeto diferente que desperta para a arte e conhecimento da história de Sergipe e parabeniza os envolvidos. O professor René sugere pesquisar dissertações ou teses no próprio repositório da Universidade Federal de Sergipe, dos cursos de Educação e de História. Eu posso fazer um pequeno comentário? Pode sim, professor Marcelo. Pronto. Então, estou com o notebook aqui, infelizmente vocês vou ficar devendo a minha beleza, apresentar a minha beleza para vocês, né? Mas o meu orientando está aí me representando. Olha, é o seguinte, de fato, a gente tem dificuldades no que se refere às referências bibliográficas, visto que nós temos uma produção acadêmica que às vezes não dialoga com o conhecimento histórico escolar, e isso aí dificulta o nosso acesso, até a nossa compreensão sobre os acontecimentos historiográficos estaduais, como a independência de Sergipe. E dentro desse recorte que nós escolhemos, nós queremos também falar sobre os ausentes, ou seja, qual o papel do negro, qual o papel dos indígenas nesse processo de independência, né? Então, há um silenciamento total. E daí a gente construir determinados personagens para preencher essa lacuna, ao menos pelo questionamento. E no que se refere aos materiais, de fato, nós fizemos uma pesquisa bastante minuciosa, inclusive procurando um material que chama o arame de alumínio, aqui pelo menos no mercado de Aracaju, a gente não encontra. Então, tem essas dificuldades. E o me orientando, junto comigo, nós estamos dialogando como que nós vamos superar esses obstáculos e já encontramos algumas soluções que nós vamos tocar adiante. Obrigado. Eu gostaria de saber do Gabriel qual que foi a importância dele participar de um projeto de iniciação científica e qual que é o impacto que esse projeto tem para a sua formação. Bom, eu acho bom ter esse projeto porque pelo menos ele me inspirou um pouco a saber mais sobre a história do meu estado. Porque eu nunca tive uma aula, por exemplo, sobre história de Sergipe. Nunca. E também ela me fez aprender a como pesquisar, como editar pelo também. Foi uma experiência que só me trouxe coisas boas. Qual a tua série, Gabriel? Segundo ano do ensino médio. Você pretende continuar no projeto? Pretende dar continuidade com outros temas? Eu vou continuar assim. E no próximo ano eu planejo já soltar esse vídeo do stop motion, com ele completo já. Perfeito. Parabéns, Gabriel. Parabéns, professor Marcelo. Muito obrigado. Vamos agora ao terceiro trabalho. Olha a Cauã aí novamente. Olá, Cauã. Olá, Lucas. Boa tarde. O terceiro trabalho, intitulado de O Brasil à Luz das Crônicas de Vera Duarte, uma abordagem discursiva. É um trabalho orientado pelo professor Carlos Alexandre Nascimento Aragão, do Centro de Excelência 28 de Janeiro, da cidade de Monte Alegre. Então, mais uma vez, professor e alunos, muito obrigado pela participação de vocês na Cienarte. Vocês terão 5 minutos para a apresentação e depois 15 minutos para debate com os avaliadores. Boa tarde, eu sou Isabel Nascimento. Desde já peço desculpas por não ligar a câmera, pois minha internet está muito lenta. Tá dando para ouvir tudo direitinho? Sim, Isabel, muito bem. Bom, somos alunos do Centro de Excelência 28 de Janeiro e estamos aqui para apresentar o projeto Brasil à Luz das Crônicas de Vera Duarte, uma abordagem discursiva.
Ele é coordenado pelo nosso professor Carlos Alexandre e Soraya Souza. Bom, o Brasil dialoga literariamente com a nação de Cabo Verde, através da interação entre escritores e pesquisadores. Percebemos que as produções literárias desse país se assemelham por tratarem de temáticas comuns, de um modo de escrita que acabam interagindo entre si. Foi dessa forma que acabamos descobrindo a escrita de Vera Valentina Beron de Melo Duarte Lobo de Pino, mais conhecida como Vera Duarte. Bom, ela nasceu em Mindelo, Ilha de São Vicente, Cabo Verde, é juíza, desembargadora, defensora dos direitos humanos e escritora. Com o intuito de conhecermos como a escritora constrói a imagem do Brasil nas crônicas, acompanhou o capítulo denominado Brasil, na sua irmã, do livro A Palavra e os Dias, fizemos a leitura e análise das 10 crônicas desse capítulo por meio da análise do discurso francesa. Mas antes, fizemos um estudo sobre Cabo Verde e sobre a escritora para situarmos mais as análises, cujo recorremos aos professores de História, Geografia e Sociologia. Além disso, trabalhamos com a ampliação do conhecimento sobre o gênero textual crônica, que advém de coisas do cotidiano, sendo 9 tipos de crônica: a histórica, poética, jornalística, humorística, lírica, dissertativa, narrativa e descritiva. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Me chamo Cauã e agora eu iria apresentar um pouquinho sobre os materiais e os métodos usados, certo? A escritora, como Isabel já falou o nome, Vera Duarte, ela escreveu um livro de crônicas chamado A Palavra e os Dias. E nesse texto, no quinto capítulo, ela tratava sobre o Brasil, a temática do Brasil. Então, foi a partir desse capítulo do livro A Palavra e os Dias de Vera Duarte que a gente começou a buscar qual era o intuito de Vera tratar sobre o Brasil no seu livro. E o método usado foi os mecanismos da análise de discurso francesa, que aí a gente usou a formação ideológica, a formação do sujeito, formação discursiva, questão histórica, e a partir disso a gente começou a montar um material e a entender o porquê e qual era o intuito de Vera Duarte trazer essa ligação, como ela mesma trata no seu livro, de nação irmã, o Brasil, ela costuma tratar dessa forma. A gente, a partir disso, usando esse material e esse método, a gente pôde se aprofundar, né, e entender ainda melhor o porquê Vera trata do Brasil no seu livro. E a partir disso a gente começou a ter noção das causas sociais que tanto o Brasil quanto Cabo Verde, elas se assemelham pela questão da desigualdade social. Também tem a questão do clima, que através, como Isabel falou, do professor da área de geografia, a gente conseguiu entrar nesse mundo para entender a questão climática, a questão da economia. Quando vocês podem ver nessa imagem aí, se trata da questão do clima lá em Cabo Verde, clima semiárido. Cabo Verde é composto por 10 ilhas, certo? A capital de Cabo Verde se chama Praia. Como vocês podem ver aí, está uma praia lá de Cabo Verde, que é muito bonito. E então, a gente, através desse método e do material, que foi o livro de Vera Duarte, a gente conseguiu entrar nessa noção. Muito obrigado. Bom, concluímos que ao longo da pesquisa percebemos que a escrita de Vera Duarte nas crônicas do capítulo denominado Brasil traz um olhar que interliga as duas nações, Cabo Verde e Brasil. E são duas nações que vêm tendo mais harmonização na relação, ficando cada vez mais forte. Ela nos faz refletir sobre os nossos valores que acabam não sendo vistos ou não valorizados devido a diversos fatores. É necessário que tenhamos consciência desse laço fraterno entre essas nações e que possamos criar meios para estreitá-los ainda mais. Através desse trabalho, acabamos rompendo fronteiras e nos debruçarmos na escrita de uma autora que vem sendo estudada por diversas universidades brasileiras e trazermos ela para a nossa educação básica, ampliar ainda mais o olhar de nós, brasileiros, para a nação irmã. Muito obrigada. Então, pessoal, para concluir nosso trabalho, a gente trouxe como resultado a questão de a gente conseguir ter essa noção do que Vera trata em Cabo Verde e no Brasil. E a gente percebeu que ela trata da desigualdade social, a questão da fome, também dos direitos humanos, e são coisas que se assemelham bastante. Tem até um título de uma crônica dela, que ela é o Saber contra a Fome, que é exatamente essa questão da desigualdade social. E tudo isso se deu através da análise de discurso, através da análise também das suas crônicas, e esses foram os resultados. Espero que vocês tenham gostado, e muito obrigado. Nós que agradecemos, Cauã e Isabel. Agora eu passo a palavra para
a Jaqueline para fazer a avaliação e as perguntas acerca do trabalho. Boa tarde. Primeiro que eu quero parabenizar, não é todo mundo que consegue fazer uma boa análise de discurso, é uma metodologia bem complicadinha, assim, vejo alguns alunos universitários se batendo para poder fazer uma análise de discurso, então vocês estão duplamente de parabéns. Trabalhar com crônica, eu acredito que seja um prazer, porque é um texto que ele pode nos levar para um cenário, né, muito interessante no sentido de beleza, como pode nos trazer para a dura realidade. Então, o texto de crônica, ele é um texto que pega, né, do autor a sua vivência e o seu olhar sobre a realidade que o cerca, e faz com que ele possa, né, transmitir ao leitor aquela noção, aquela sensação, né? Então, um grande cronista que a gente tem, né, o Nelson Rodrigues, ele já fazia, né, esse baile com as palavras, né? Então, olhar esse processo é um olhar que nos faz captar muito do que é a realidade. Então, quando vocês fazem esse trabalho, eu fico muito feliz, porque a gente precisa de pessoas que se debrucem sobre as crônicas e que também possam produzi-las, né? Então, não é só fazer análise pela análise, né? É análise com o aprendizado e com o aprendizado de como fazê-las, né? Como construí-las. Então, a minha pergunta, né, com relação ao trabalho de vocês, é que com a análise de discurso, né, que vocês fizeram, qual o maior ponto de aproximação que a autora traz entre as duas realidades? Ótima pergunta, Jaqueline. Boa tarde. Então, o principal ponto que a gente percebeu através da análise de discurso, que eu quero até voltar à fala anterior e fazer uma ligação, a senhorita trouxe a questão que ela traz a realidade. Então, essa realidade trazida nas crônicas de Vera Duarte é exatamente a realidade brasileira, que nem eu já tinha dito anteriormente, a questão da desigualdade social, a questão da fome, a questão dos direitos humanos, ela faz uma ligação muito forte com a questão histórica, e igualmente o Brasil, Cabo Verde também foi colonizado por portugueses, também teve essa questão da escravidão, então esse ponto histórico, Brasil, Cabo Verde, é muito ligado, e a gente percebeu isso exatamente pela análise de discurso, através da formação ideológica e também da formação discursiva, da forma que Vera traz essa questão dos direitos humanos e essa questão ideológica. Eu fico feliz e agradeço a vocês, porque agora eu vou buscá-la como autora para conhecê-la e ler sobre essa autora que eu desconhecia. Então, quero agradecer a vocês pelo presente que vocês me deram hoje. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Professor Renê, por favor. Opa, Cauã, Isabel, eu acho que Isabel caiu, a internet dela deve estar ruim. Professor Carlos, parabéns pela pesquisa, né? São realmente, como a professora Jaqueline comentou, são poucos os trabalhos em análise do discurso, sobretudo em ensino médio. Então, é um tema um pouco, vamos dizer assim, profundo, né? Para vocês mergulharem nisso, mas é super interessante. Realmente vocês estão de parabéns, tá? Ó, a Isabel voltou. Estava parabenizando vocês aí, Isabel. Com relação ao banner de vocês, tem só um detalhezinho lá que eu queria que vocês... Depois, eu não sei nem se pode alterar, né? Mas foi um detalhe mesmo nos objetivos,
que vocês colocaram a obra da autora com o nome As Palavras e as Coisas. Era a palavra e os dias, né? Isso. Então foi algum equívoco, provavelmente, na hora da digitação, isso acontece, tá? E aí... Peço perdão desde já. Não, tranquilo, isso acontece, é normal, tá? E aí a gente normalmente sugere que antes, né, de vocês enviarem material escrito, seja banner ou, no caso do banner, se for impresso, né, verificar antes da impressão, que vocês releiam e, se for o caso, até passe para outra pessoa que desconheça o texto, porque a gente fica viciado no texto que a gente fez e não percebe o equívoco que a gente cometeu. Isso é muito comum de acontecer, tá? E nas referências, eu não sei, talvez porque aí o professor Carlos talvez possa responder melhor do que o Cauã e a Isabel, eu senti falta de Peixe, né? Eu senti falta de Orlandi. Eu não sei se ele acredita que essas leituras sejam muito mais, vamos dizer assim, complexas, né, para os estudantes de ensino médio, e optou por uma leitura que trate do mesmo conteúdo, mas de uma forma mais suave, né, mais fácil, né, mais acessível para vocês do ensino médio. Minha curiosidade foi mais nesse sentido mesmo, né, porque vocês trabalham com a análise do discurso francesa, que é pechetiana. Então, mas nessa linha, parabéns pela pesquisa, né? Antes que o professor responda, parabéns pela pesquisa. Desejo que vocês continuem, né? Não só vocês, Cauã e Isabel, como os demais estudantes, continuem aí no mundo científico, porque quando vocês chegarem na universidade, vocês vão perceber uma diferença muito grande entre vocês e outros estudantes universitários que não tiveram esse contato prévio com a pesquisa, tá? Parabéns. Então, antes do professor Carlos responder a sua pergunta, Renê, eu queria trazer um ponto importante que eu acabei não falando, que foi a questão da nosso encontro com a própria escritora Vera Duarte, aqui em Nossa Senhora da Glória. Passou até a imagem aí, eu não sei se vocês perceberam, a gente teve esse encontro com Vera, onde a gente conseguiu ali amarrar os pontos que estavam soltos, e a gente conseguiu trazer realmente como é essa realidade. Na sua palestra aqui, ela pôde trazer essa questão sociocultural, essa questão da desigualdade, e isso ajudou bastante na nossa pesquisa, e é algo que a gente precisa elencar, porque é muito importante. E obrigado. Boa tarde a todos e todas. Professor Renê, de fato, né, aconteceu isso, a gente percebeu depois que tinha enviado, mas aí já era tarde, não tinha mais como reenviar. Veja, com relação à ausência lá na referência bibliográfica de Peixe, né, na verdade, eu trabalhei com a teoria com eles, mas foi a partir de um texto meu. Eu pesquiso dentro da análise do discurso, então eu trouxe essas teorias, né, os mecanismos da análise do discurso a partir de um texto que eu produzi. Então, por isso que eu não coloquei lá na referência, porque a linguagem de Peixe é muito complicada para o universo do ensino médio, né? Não que eles não possam entender, claro, mas eu preferi trazer numa linguagem mais que facilitasse, né, a compreensão deles. Este projeto, ele já está na segunda edição, porque a primeira edição, esse livro aqui, ó, professora Jaqueline e os demais, é um livro riquíssimo, né? A Vera Duarte escreve esse livro e ela divide por capítulos. Então, no primeiro projeto que a gente escreveu no edital da FAPTEC, a gente analisou como, que é o primeiro capítulo, a Vera, ela apresenta para o leitor Cabo Verde. Então, como é que Cabo Verde é apresentada pela autora? E é um capítulo belíssimo para a gente que não conhece Cabo Verde,
poder entrar em contato e depois ir lá, né? Ver de fato como ela descreve. E no meio do livro tem um capítulo sobre o Brasil. Vera tem uma relação muito grande com o Brasil, né? Ela tem uma relação também com Sergipe, através da professora doutora Cristina Ramalho, do Departamento de Letras de Itabaiana. E a gente conheceu Vera foi nesse contato com Cristina. Então, Vera já veio para a Glória, Vera já veio para a Glória uma vez, mas para Sergipe ela já veio 2 vezes. E na última vez ela fez uma conferência, ela e uma outra escritora cabo-verdiana, que é Dina Salustio, as duas estiveram fazendo essa conferência. Foi quando os meninos conheceram. Então, na ocasião, eu tinha outros bolsistas que estavam analisando o projeto anterior. Aí agora a gente se debruçou sobre esse olhar, né, o olhar sobre o Brasil. E o próximo projeto, confiando aí nos orçamentos da ciência, né, nós vamos fazer olhando como é que Vera constrói a imagem da mulher. Então, ela tem um capítulo só de mulher, um capítulo só para a educação. Então, é uma obra riquíssima para pesquisa, viu? Muito obrigado, Carlos, Alexandre. Eu gostaria de saber agora dos alunos qual foi a relevância desse encontro de vocês, estudantes, com a Vera Duarte e escritura. Então, eu não sei se Isabel está para ela responder depois de mim, mas vou responder primeiro, caso ela não esteja, dá prosseguimento. Então, pronto, Isabel. Então, para mim, a relevância de Vera Duarte é um fator de extrema importância. Por qual motivo? Porque ali a gente está tendo contato material com a própria escritora da obra que a gente está lendo. Então, ali a gente tem a maior pesquisa de todas. A gente não precisa ir tão a fundo, porque a partir dela a gente tira o que realmente ela quis passar. Então, é de extrema relevância esse contato presencial com Vera. Além de Vera, como o Carlos falou, tinha outra escritora que, a partir dela também, ela já tinha um olhar muito parecido. A gente já pôde tirar ali essa questão de assimilar o que elas traziam de Cabo Verde para o cenário brasileiro. Então, isso é muito importante e, para mim, assim, foi algo incrível, porque a partir daí eu comecei a buscar mais, estudar mais, para entender realmente qual era essa ligação, principalmente histórica. Isabel, gostaria de complementar? Sim. Sim. Tá dando para ouvir? Bom, eu Muito achei bem. muito importante, porque trouxe uma visão crítica sobre como o Brasil é visto. Vera fala sobre as mazelas, a corrupção, porém também fala sobre a alegria, a simpatia, que é o Brasil. Aí traz uma visão crítica, mas ao mesmo tempo uma visão singela. Mas em suma mudou minha visão em geral sobre o Brasil. Para que depois de ler as crônicas dela e participar da conferência, trouxe bastante conhecimento, o que é bastante essencial na nossa vida. Muito obrigado, Cauã, Isabel, professor Carlos Alexandre. Alguém mais tem alguma dúvida, algum comentário? Eu só quero parabenizar ao grupo e dizer o seguinte: não parem, prossigam. E como o professor René disse, vocês serão alunos diferenciados na universidade. Parabéns, Isabel, sua desenvoltura na fala. Você, René, também. Cauã, desculpe. Cauã, muito bem articulados. E assim, eu estou encantadíssima com vocês dois. Professor Carlos Alexandre, parabéns ao quadrado. Reforço os parabéns da Jaqueline a todos os participantes, aos professores desta sessão. Eu vou pedir rapidamente que vocês abram as câmeras para a gente fazer um registro fotográfico e divulgarmos nas nossas páginas, nas redes sociais. Isabel, se você puder abrir aí rapidinho. Vamos lá, em 3, 2,
Deixa eu ver. Perfeito. Nós temos a segunda sessão da tarde, que vai ser realizada às 3h45. Deixa eu só confirmar aqui. 3h45. O link é o mesmo, se vocês se sentirem à vontade para virem assistir os outros trabalhos, nós agradecemos muito. Lembrem-se de curtir, de seguir o Instagram da Cienarte nas redes sociais, cienarte.sergipe. Lembrem-se de visitar o site cienarte2021.academico.ufs.br. Acessem os outros trabalhos para assim, vocês terem outras ideias também e, quem sabe, dialogarem com outras pesquisas e outros projetos. Então, muito obrigado, parabéns a todos, obrigado ao professor René, obrigado, Jaqueline, pela avaliação, e nos encontramos daqui a 42 minutos no mesmo link. Tchau, tchau, pessoal.